No projeto Envelhecer, Reconstruindo o Passado e Eternizando Momentos, neste mês de abril, o tema é Os Símbolos do Município, em comemoração à emancipação de Celso Ramos no dia 26, o brasão e desenho da bandeira e o hino. Entrevistamos Ademar Otávio de Matia, o autor do brasão, Luiz Ângelo Grassi, autor do desenho da bandeira, e os autores do hino, Marcos José de Farias, Angelir Búrigo Rosso e Nilson Bedin. Neste resgate, reconstruímos um passado que é eternizado no presente. Afinal, são os principais símbolos do município, que são a forma de representar os valores que formam nossa sociedade e garantem o senso de patriotismo na população. Eles simbolizam a honra da cidade, o amor à pátria, o respeito e o reconhecimento da independência e reproduzem parte da nossa história e cultura. Meu nome é Ademar Otávio de Matia, do qual eu estou aqui, que foi o criador do brasão do município, o ano 1990. Eu sou Luiz Ângelo Grassi, eu fui criador do desenho da bandeira em 1990. Eu sou Marcos José de Farias, e um dos criadores da letra do hino de Celso Ramos em 1992. Eu sou Angelir Búrigo Rosso, sou um dos 3 criadores do hino de Celso Ramos em 1992, da letra e da melodia. Eu sou Nilson Bedin, a minha contribuição foi na melodia da letra e do hino de 1992. Como surgiu a ideia de você fazer esse brasão, essa forma de brasão, assim, o que surgiu a tua ideia para você formar ele? A ideia começou no concurso que o prefeito Gersi de Lorenzi tinha lançado no colégio, onde todo mundo participou. Daí, conforme o desenho ali, foi colocado um pouco de cada coisa que tem no município, né? Que nem a muralha ali, que é a construção. Os primeiros imigrantes, quando chegaram, tiveram que construir suas casas, né? Daí, o principal produto, o trigo, o milho. Daí vem a pecuária, né? Que está ali o gado. A engrenagem, que é as indústrias, que gera dentro do município. O feijão, de pé de soja, feijão, né? E as mãos dadas ali dentro da bandeira, que é da União do Povo de Celso Ramos, né? E a estrela, como ela tem a cor amarela, era para representar o brilho e as riquezas do município, né? Que é cor do ouro, né? Daí a faixa ali, nós coloquemos uma faixa ali de Celso Ramos e tal, que segundo, quando uma pessoa é empossada para um cargo administrativo, alguma coisa, isso e aquilo, a faixa representa o poder público, né? Que eu achei que podia ser, né? Então foi aceito o desenho e foi bem explicado aquela vez, e o prefeito achou que era merecido, então hoje está aí representando o município de Celso, né? E você fez isso foi em 1990. Né? Legal. Você fez esse desenho todo só numa aula? É, numa aula só, que era no horário de escola. Né? Quer dizer, em 40 minutos. Teve outros 40 minutos ali no tempo no tempo de uma que aula. correu Mais pessoas se inscreveram no concurso? Era no colégio, o colégio era total, né? Todas as turmas participaram, né? Daí não sei se é a turma de dia, porque nós estávamos fazendo seletivo, né? Então daí era um pessoal já mais de idade, né? E foi onde nós... E você não sabe como que foi feita a seleção de quem? Do escolhido? Não sei como é. E eles anunciaram que horário que o teu tinha sido o vencedor, o brasão escolhido? Daí veio com o tempo, né? Daí o prefeito chamou lá e falou, né? Foi escolhido e tal, e eu fiquei agradecido, né? Ficou uma coisa que a gente também colaborou, né? E teve algum prêmio que você recebeu? Não, daí com o tempo eu recebi uma placa, a placa está ali, né? Que o Nelson Reiser, era o presidente da Câmara, me convidou para participar de uma sessão que era ali no Hermes, né? No Francisco Hermes, na
A Câmara. E daí me chamou lá, até eu fiquei meio, né? Daí me entregou aquela placa ali, fiquei muito contente. Daí aquele brasão ali que eu tenho ali, foi um dos primeiros, até quem me deu foi o Jesse daí. Que daí eu tinha ele lá, estava meio, né, colocado lá no canto, então eu tenho até hoje, né? Na verdade foi mudado um pouco as cores, né? É, o centro primeiro- do brasão e a cor da faixa aqui É. do primeiro para a bandeira. Foi né? mudado ali, mas tá muito bom, assim também que ele tá na bandeira, tá especial, Por né? causa das cores. Que aquela vez eu Coincidiu falei com das a cor da águas, né? bandeira. Que nós, o município Sim. tá no meio do rio, né? Então aquele azul aí, daquele primeiro brasão, era as águas, que já era também na agricultura, né? É a vida, né? E como que surgiu essa ideia? Foi concurso, como que foi? Então, em 1990 eu também era estudante, né? Mas foi lançado um concurso para todos os munícipes, né? Eu acho que até Inclusive eu participei o também. Marcos Fiz participou, me lembro de mais alguns aí que participaram na época, né? Então foi feito um edital de concurso e, né, cada um apresentava um desenho da bandeira e tinha, no edital lá dizia, né, que as cores da bandeira tinha que ser usado uma das cores da bandeira de Santa Catarina, uma das cores da bandeira do Brasil e usar o branco simbolizando, né, a paz no município. Né, o desenho era livre, mas tinha que usar essas cores e o brasão, né, já feito, né, criado pelo Ademar para usar na bandeira, né, no centro da bandeira. Teria que usar esse brasão no centro da bandeira. Então, né, eu na época fiz vários desenhos, enfim, né, e assim as bandeiras que a gente conhecia como, eu ainda estudava, estava no segundo ano do segundo grau na época, né, isso em 1990. Que idade você tinha? Tinha 15 anos. Então, né, a maioria das bandeiras que a gente via sempre eram faixas retas, horizontal, né, ou vertical. E aí, então, né, passou essa ideia de fazer a bandeira, né, em faixas de ponta, também tentando simbolizar que essas pontas, né, indicam o alto, né, o crescimento. Então, era feito, tinha uma comissão, né, que escolheria essa bandeira, era só numerado, né, não ia nomes para os jurados, né, eram só números, e acredito, né, Demar, que foi alguma mudança, às vezes, da cor do brasão, às vezes foi por razão de coincidir com as cores da bandeira, né, já simbolizado na bandeira, então, né, não necessariamente era para usar, né, o vermelho e o azul, né, mas como era para usar uma das cores da bandeira do Brasil, Santa Catarina, eu optei por essas cores e, né, fiquei muito feliz, assim, muito honrado, que no dia 7 de setembro de 1990, quando foi que dariam o resultado, né, no desfile cívico de 7 de setembro, né, dariam o resultado do vencedor. E na época até eu tocava na banda, o professor Marcos era o nosso instrutor da fanfarra, né, da banda do município. E, nossa, foi muito emocionante quando hastearam, né, a bandeira e eu já reconheci que foi a que eu tinha desenhado, né. Você soube na hora que ela foi hasteada que na hora você que ela foi hasteada que eu fiquei sabendo, né. Olha que legal. E como se pediu no começo, como foi concurso, tinha premiação. Sim, Né? Eu já, ao contrário do lado, eu já tinha uma premiação, na época era 100 cruzeiros, né? E o troféu que eu trago até hoje, o dinheiro eu gastei. Não pedia tom, pedia as cores, né? E só que quando a gente desenhou, era as cores ou do lápis de cor, né? As cores que vinham na caixinha do lápis de cor, ou canetinha, né? Eu caprichei, eu gastei uma canetinha e fiz com o azul das canetinhas que Fica mais da, forte. da época, né? Ficou mais forte, né? Mas assim, como o Ademar falou também, as cores eu acho que foram, né, variando conforme o confeccionador, né, da bandeira, enfim, eles foram às vezes usando um pouco tons diferentes, né? Dos panos. E como você falou que você fez várias bandeiras, você fez elas em casa ou em sala de aula? Em casa.
como era um concurso que, né, Dava pegava tempo, toda a população, podia ser feito em casa. Feito em Então, casa. nos horários de folga aí, né, a gente ia usando da criatividade aí, fazendo vários desenhos. Aí a partir dali foi feito o hino do município. Na verdade, o hino foi um concurso idealizado pela Câmara de Vereadores. Na época também, em 92, a Câmara era presidida pelo Nelsinho Reis e tinha um prazo para fazer esse hino. E eu, como gosto de deixar as coisas sempre por último, eu fiz o hino durante um dia. No dia que eu estava dando aula, estava com uma caneta e um papel no bolso, dava minha aula, depois dava uma caminhadinha, lembrava, tirava o papelzinho, fazia os versinhos. Né? Naquele dia eu preparei praticamente a letra toda. Daí cheguei em casa, dei uma reformulada, né, para fazer as melodias, para fazer as rimas, né? E no dia seguinte eu conversei com o professor Nilson para ele fazer a música, né? Porque eu de música não entendia nada, só sei assobiar, mais nada. E assim passei a letra para ele, onde ele fez uma melodia. E assim a gente mandou para a Câmara. Mas foi demorado, mas era um concurso, mas só apareceram a minha e do Nilson e a do Angelir. E veio uma proposta do Nelsinho, veio o que nós achava se juntasse as duas, já que era só dois, né, para não deixar ninguém descontente, para escolher um, escolher outro. Às vezes aquela rixa política que tinha na época, podiam dizer, porque era isso, porque era aquilo. Juntamos as duas e a gente concordou, sim, de prontidão a gente concordou. Depois a gente se reuniu os três, tirou uma estrofe daqui, uma estrofe de lá e foi juntando e saiu a letra. E depois o Nilson e o Angelir fizeram a melodia e... Na verdade, o hino ele foi misturado os dois, né? Os dois. Foi misturado os dois hinos e foi feito escolhido um, né? Foi feito os estrofes, foi tirado uns do que eu tinha feito, uns do que vocês tinham feito, né? Foi. E misturaram e ficou decidido que era daquela forma. Esse estrofe, vocês, tipo assim, você tem o estrofe ele inteiro que é teu, tem os que é teu, tem os que o Marcos escreveu, o Nilson. Sim, os estrofes o estrofe é completo de cada um. Não foi misturado entre as frases do... Foi tirado uma estrofe de lá, de cá e... Então, muitas vezes até o pessoal fala, né, que ficou muito comprido o hino, e eu até acho que ficou meio comprido, né? E que precisaria dar uma reformulada e atualizar ele e tal, deixar dentro dos padrões que os alunos pudessem cantar, que pudessem, né? Porque eu vejo assim que o hino, ele é um símbolo do município e quando tem alguma coisa solene é importante, né, cantar o hino. Eu, por exemplo, no hino que eu fiz, nos estrofes que eu fiz, eu tentei colocar, que eu sempre gostei de escrever nas música, poesia, e daí quando saiu esse negócio do concurso do hino, eu me interessei de logo, sabe, de fazer, porque eu gostava de escrever e era uma forma de colocar aquilo que o município tinha dentro do hino. Os nossos imigrantes, os pioneiros, os pinheiros que nós tínhamos aqui e por aí afora, sabe? Tentei colocar ele no hino. Até na época, um professor que eu fazia o magistério em Anitta, fiz o magistério, e o professor, o Graciano Martelo, que era o da exatoria, ele disse, não, ele era um músico e até ele é o autor do hino de Anitta. Aí até uma noite eu marquei com ele para ir lá para corrigir umas frases e tal. Ele disse, ele mudou umas pontuações e tal, disse, mas tá muito bom, teu hino tá perfeito aí para Celso Ramos. Como que vocês gravaram esse hino? Olha, nós gravamos num gravador Aico.
né? Aqueles com uma fita cassete, porque tinha que entregar na Câmara para escolha. Então foi gravado uma fita, daquelas fitas cassete. E Nilson, e você entrou com alguma frase, alguma coisa assim do hino? Como é que foi a tua participação? Olha, o Marcos veio lá em casa e bem angustiado, sabe? Que precisava de uma música para... E aí nós começamos a trabalhar, a produzir essa música. E daí, na verdade, eu não sei porque ficou a cargo dos dois que participaram diretamente da letra, né? E daí, mais adiante, essa música aí, inclusive, foi chamado para dar uma continuidade, uma evolução, um melhoramento, digamos assim. Mais duas pessoas diferenciadas para poder gravar essa música, que foi a Marisa e a Marisete. Lá na casa do Marcos, nós estávamos o Marcos e a Marisa e a Marisete. Porque na verdade a gente na época ainda era meio leigo, né, com a questão da música. Sim. E música só com voz de homem não fecha. Tem que ter voz grave, mas tem que ter voz aguda também. E vocês dois tocavam violão? Nós tocávamos violão. Sim. E daí a Marisa entrou e a Marisete Ajudando para a cantar. ajudar a tocar violão. Para E poder cantar, né? para poder... Foi a primeira assim, gravação melhorada que o hino foi essa na aí. verdade foi. E daí em 2005, né, Marcos, que deu aquela outra, que um grupo, acho, de Joaçaba, que andou fazendo aquela gravação, né? Do Oeste ali, eu não me recordo de onde que é, mas que fizeram que o hino tem agora a versão cantada, para aquele grupo que fez, né? 11 anos depois que foi passado da fita pro CD. Então ela ficou 11 anos só na fita. No caso, quando, só na fita. Nas coisas cívicas que tinha 7 de setembro, toda vez que era tocado o hino, ou era cantado pessoalmente, ou era soltado uma fita cassete. Inclusive, nos jogos que nós tivemos aqui em 2002 ou 2003, eu não me recordo, que foi aqui os joguinhos abertos, a Marisa e a Marisete que fizeram a abertura cantando o hino, os dois. Então, que não tinha como soltar. Também foi em uma ou duas festas da Cana também que foi cantado o hino. E daí vocês tiveram a premiação, então, vocês foram aonde que foram premiados com o hino? A premiação foi na Câmara Municipal e tem a plaquinha aqui. Eu não me recordo se a gente ganhou dinheiro. Não tinha dinheiro, só a placa. Foi só a placa. Mas foi... Na verdade foi uma homenagem na Câmara. Foi uma homenagem com uma placa e uma caneta, hein? E uma caneta. Tinha caneta também. Eu tive a premiação em dinheiro, né? E o troféu, né? E ao contrário deles, eu nunca ganhei uma placa datada, né? E nem em honra ao mérito, digamos assim. Então, até hoje, a bandeira, o desenho da bandeira não está registrado, porque os registros que tinha no concurso foi que queimou a prefeitura na época, né? O hino é uma história do nosso município. Já teve algumas pessoas que queriam que nós diminuísse o hino porque falava de algumas coisas que não era de interesse deles. Mas é a história, o que está na letra do hino é a história que aconteceu no nosso município. O Ader colocou, acho que no símbolo, né? No brasão também, ele contou a história desenhada, né? Sim. Acho que vocês fizeram. É importante falar também sobre a questão da letra do hino, a importância que tem na divulgação, porque não adiantou só fazer o hino e deixar ele nas agendas municipais, nos cadernos escolares. Você produziu no colégio José Cesário Brasil um projeto construindo a cidadania, e nesse projeto eu procurei, como um dos criadores da música também, eu procurei ensaiar o hino com eles para começar a divulgar e eles começarem a entender essa letra e levarem, estenderem cada vez mais. Então, toda essa produção que foi feita,
eu acredito sim que ela está muito bem caracterizada. Se vocês olharem esse hino, ele tem as características do aspecto físico do território, se vocês observarem, né, embalado nos braços dos rios, né? A questão social, o modo de vida da população aqui, também você sabe que foi sofrido, né? A questão dos para poder desbravar tudo que existia aqui. Quando chegaram aqui, ó, já existia várias famílias dentro desse município aqui, ó. Existia a família Varela, a família Ratti, Guaripuna, Padilha, Keller. Então, aí, em 1934 é que chegaram os primeiros imigrantes. E já existiam esses grupos étnicos diferentes. E aí começou a haver essa miscigenação que veio com costumes diferentes. E aí o povo de Celso Ramos foi surgindo. Então era importante contar as crenças religiosas também, né? Ele retratou muito bem o hino, a questão física, a questão social e principalmente a questão histórica. Sim. Né? Porque dentro da questão histórica, se vocês observarem, começa com a vinda dos imigrantes e depois toda a construção da história de Celso Ramos, com o primeiro povoado, a primeira igreja, em 1936, e ali começa então a se construir. Só que o povo daqui precisava saber o que tinha dentro dessa letra. Então se criou esse projeto na escola para divulgar, para que os alunos aprendessem, né, e aprender o hino. Porque a questão da cidadania também é importante olhar o lado patriótico. No momento em que você está cantando o hino, está aprendendo, você está valorizando o quê? Uma identidade, né? Isso. Está valorizando a identidade, porque o hino é a identidade do município. A bandeira é a identidade, são símbolos que identificam o nosso município. Exatamente. Como foi falado no início, acho que é os símbolos que vão ser eternizados, né? No município, né? Sim. Sempre esses municípios vai mudar as gerações, vai vir outros, nós vamos ir, vai vir símbolos continuam. Vai ficar como legado e como memória, né? Então é isso que vai, quando, né, for cantado o hino, for hasteada uma bandeira, sabe que é de Celso Ramos e ali está a história, né? O Nilson falando ali, ele falando, explicando esse negócio ali, que foi desbravado e tal, eu pensando e olhando ali, fecha tudo quase no brasão. No brasão, sim. Conforme foi desbravado e foi lutado, e para chegar onde nós estamos hoje, teve que ter a força de todos os que viveram, né? Mas se você for olhar, um complementa o outro. Se o cara não quer cantar o hino, o cara lendo, ele vai ver o significado. Sim, né? Sim. Que mostra muita coisa boa, né? Mostra. Exatamente, né? Que estava olhando como o Adi falou, né? Já a ponta da estrela, já o Luiz Ângelo também falou, né? Que ele fez em forma de ponta para levar o infinito, né? Como um crescimento. A estrela tem a ponta. Então eu acho assim que a gente está bem representado nos símbolos, né? Tá tudo muito bonito e tudo bem colocado. Qual é a sensação que está em vocês? Com certeza, né? Que não só quando está sendo hasteada, né, quando fala na bandeira, já vem, né, no pensamento, diz, fui eu que fiz isso, transforma em alegria, né, sabendo que, né, a gente foi o autor, né, de um desenho que foi escolhido na época, e como nós falamos agora há pouco, um símbolo que vai se eternizar aí, né, no município, né, e o caso da junção, né, isso, né, alegra ter essa parceria aqui com a Ademar, né, de ter sido fundido, né, enfim, desenho, né, com brasão, né, não porque eu fui um dos que desenhei, mas modéstia à parte, assim, combinou, né, ficou legal, e com certeza, assim, a sensação sempre é de felicidade, de muita alegria, né? De saber que foi, né, que fui eu que fiz, e, né, e me orgulho sempre de dizer, né, por meus filhos também, né, que continuem, né, se orgulhando também, né, de a gente ter feito parte dessa história do município, né?
só de olhar assim, só da gente ver, né? Querendo dizer, uma parceria que os três fizeram no hino. Nós não combinamos, mas foi feita uma coisa que uniu duas em uma. E hoje representa a bandeira do município, representado com o brasão e com as cores. E querendo dizer, a gente fica muito contente, né? É que nem o trabalho delas aqui. Que nem eles falam do hino. Tem gente que olha e não sabe o significado, né? Tem gente, há um desenho, há uma bandeira, há o hino, isso. Eu, por exemplo, a letra do hino eu não sei, né? Pode capricho, né, também, né? Mas a gente fica muito contente, viu? Especial é bom. Me sinto muito orgulhoso quando eu escuto o hino. Parece que eu cresço 10 centímetros a mais quando eu escuto o hino, sabendo que eu participei desse projeto da criação do hino ali, né? E eu sempre coloquei para os meus filhos que um município sem bandeira e sem hino não é um município, que tem que honrar, tem que elevar, tem que bater palmas e tem que honrar o município. Então, é muito gratificante quando a gente ouve as crianças cantando, alguém cantando ou escutando somente o hino, sabendo que a gente teve participação nisso aí, né? E a gente se sente valorizado ainda mais quando alguém diz: você foi um dos criadores do hino, parabéns. Eu também, eu sinto assim, é o momento real de que a gente faz parte do município, sabe? Porque é emocionante, a gente vê como uma árvore que a gente planta, cultiva e vê ela crescer e o hino ali, a gente, é um orgulho ter feito parte desse trio aí para a construção desse hino. É uma coisa que ficou para a história, é onde a gente se sente que faz parte do município, sabe? Contribuiu com alguma coisa. Por mais simples que seja, mas é uma realização boa que a gente sente, uma sensação boa de ter contribuído. Eu também, a palavra assim, que mais vem na cabeça é gratificação. Porque todos nós que estamos aqui agora, se a gente parar para pensar na questão da palavra independência, quando o Celso Ramos se tornou independente, nós tivemos que construir a nossa independência. E isso aqui faz parte da construção da independência. Nós somos responsáveis por isso aqui, por isso que nos deixa orgulhoso nesse sentido, né? Você fazer parte de uma construção da história. Isso aqui vai ser um legado que vai perpassar ano após ano, e as gerações, tanto agora no presente como no futuro, provavelmente a semente está plantada, com certeza vai chegar na cabeça de cada um como que foi construída essa história, e daí fica na memória o registro, né, de toda essa produção que foi feita. Por isso que a gente se sente gratificado com isso, né? É verdade. Eu primeiro falei, mas escutando um pouco cada um, me veio na memória agora uma espécie de um poema que eu escutei, né, um dia. E, enfim, não vou alongar, contar todo o poema, mas se resumindo, né, nossa vida é uma placa, né? Então, no poema, enfim, dizia que quando chegamos ao mundo, a mãe colocava, né, agora mudou também as tradições, né, mas a mãe geralmente coloca na placa do quarto: cheguei, né? Nós somos lá uma plaquinha. Alguns colocavam já o nome, né, do bebê. E quando morremos, somos uma placa numa lápide, né? Então, esse meio tempo, a gente constrói muitas coisas, mas o que vai ficar marcado são essas duas placas, quando a gente chega e quando vai. Aí no final dizia assim, que muitos podem ter a sorte de ter o nome numa placa, no nome de uma rua, no nome de uma, né, de alguma construção, enfim, né? Eu acho que nós aqui estamos tendo esse privilégio diferenciado, né, de ter um nome, né, durante
vida, né? Simbolizando, né, o É isso. município. Né? Então, eu acho que para contribuir também, né? Então acho que resumindo como, né, o Nilson falou, é gratificante, é felicidade, enfim, é tudo isso. Acho que, né, nessa reunião da gente poder ter esse nome aí simbolizando, né, fazendo parte dos símbolos, né, do município. A gente quer parabenizar vocês, né, que tiveram o interesse, primeiro de tudo, né, o interesse e a coragem de participar desse concurso, que com certeza na época era de tamanha importância. Vocês tiveram essa coragem de fazer. Vocês demonstraram, primeiro de tudo, amor, carinho e valorização pelo município, né? Isso a gente parabeniza. E vocês entenderam, acho já, o quanto vocês fizeram uma coisa importante, né? Porque vocês eternizaram o nome de vocês nos maiores símbolos do município. E como vocês eternizaram, é para sempre. Então, como vocês mesmos falaram, ela vai passar de geração em geração. Hoje, os filhos de vocês estão vendo, os netos verão, daqui a pouco é os bisnetos, a família. E lá adiante, alguém vai dizer assim, vocês sabiam que esse hino, esse brasão, essa bandeira foi meu tataravô que fez? Isso é eternizado, né? Vai ficar para sempre. Então, vocês fizeram parte mesmo de uma história muito bonita do município. E a gente parabeniza vocês, né? Muito. E agradece, né, ao Projeto Envelhecer, através do Conselho do Idoso e do Instituto Humaniza, e realizado pela Inercan, que deram essa oportunidade, né, para a gente conhecer realmente a história desses símbolos. Então, a vocês o nosso eterno carinho e gratidão, né, por terem feito uma coisa tão linda para o nosso município. Celso Ramos de glória que falem, quem por ele lutando surgir, com missões de triunfos embalem, a esperança de sempre por vir. Com missões de triunfos embalem, a esperança de sempre por vir.